Boa tarde a todos que nos acompanham também através da Rádio Manhuaçu AM 710 e você que já está também ligado, acompanhando o Emergência 193 nas redes sociais do Tribuna do Leste no Facebook. Como já dissemos, nós estamos falando aqui da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar em Manhuaçu. Vamos iniciar o programa, esse quadro sempre muito esperado, todas as sextas-feiras, com orientações importantes para as pessoas. E mais uma vez, participando comigo, o Sargento Eduardo Dias. Boa tarde para você, Sargento. Boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez aí ao programa Sintonia, nosso amigo Moreira, aqueles que estão nos ouvindo aí, né, e nos vendo através das lives aí das redes sociais. É um grande prazer estar mais uma vez aqui. A gente vai bater um papo rápido aqui, mas falar de coisas importantes aí para toda a população. Pois é, Moreira, e aí a gente vai abordar esse início do período de inverno, que é sempre muito rigoroso aqui na região de Manhuaçu, nas cidades aqui do entorno, principalmente as cidades mais próximas do Parque Nacional do Caparaó, que é muito procurado nessa época do ano. Agora há pouco nós falamos sobre isso, inclusive, né, no Direto da Redação, sobre as expectativas do Parque Nacional para as visitações, inclusive para quem quiser pernoitar lá, né, montar barracas e ficar lá no terreirão, na tronqueira, né, não há mais vaga até agosto, pelo menos, né? Até lá, as vagas completamente esgotadas para quem quiser montar barraca no Parque Nacional do Caparaó. Ou seja, todo mundo procurando realmente nessa época do ano o Parque Nacional do Caparaó. E nós vamos conversar sobre isso, né? É sempre uma região muito procurada, o pessoal gosta lá das cachoeiras com aquela lâmina de gelo, né? Aquela água fria, e também subir no Pico da Bandeira para aproveitar o visual, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre os perigos e os cuidados que as pessoas devem ter, né, Sargento Dias? Isso mesmo, a gente nessa época, né, é uma época bem propícia, é uma época em que não chove tanto e por isso as pessoas aproveitam aí para fazer esses acampamentos, é igual você ressaltou aí, né? A gente tem belas imagens aí no alto dessas montanhas, principalmente no Pico da Bandeira e outros mais, né? A gente sabe que a nossa região, ela por ser uma região muito montanhosa, nós temos vários outros locais altos aí que realmente as pessoas vão para esses locais, fazerem acampamentos e algumas caminhadas também, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção com relação a isso para a gente não se perder e não se ferir nessas trilhas. Pois é, aí você disse bem, né? Nós temos o Pico da Bandeira, né, no Parque Nacional do Caparaó, mas temos outros picos aqui na região, o Pico da Taquara Preta, por exemplo, que é sempre muito procurado, né? O que a pessoa deve ter, como ela deve proceder na hora de decidir ir a um lugar assim, subir no alto de um pico, quais os cuidados que ela deve tomar? A gente tem que entender que toda essa caminhada que é feita em picos, em montanhas, ela normalmente é uma caminhada extenuante. É uma caminhada que a pessoa precisa estar com a sua parte física em condições, a pessoa não pode se aventurar em ir para esses locais sem que esteja em condições físicas, né, psicológicas e até mesmo de alimentação. As pessoas precisam estar sempre com pessoas que conhecem o caminho, de preferência, no caso do Pico da Bandeira, sempre utilizar os serviços de guias, que é uma chance maior, né, ou melhor, chance nenhuma dessa pessoa se perder estando com os guias. Já sem os guias já fica uma situação mais difícil, mais perigosa, uma vez que algumas trilhas do Pico da Bandeira são muito bem sinalizadas através aí do pessoal do parque, mas a pessoa, no intuito de tirar uma foto melhor ou coisa parecida, ela se desvia da trilha para poder fazer essa foto, né, para poder ver alguma coisa e dali ela pode realmente se perder. Então é muito importante estar bem condicionado fisicamente e estar com guia, no caso do Pico da Bandeira, sempre está. E agora ressaltando os outros locais que a gente utiliza aqui, como a Taquara Preta, como aqui em Santana também tem uma pedra que as pessoas costumam ir, e outras mais. A gente sempre orienta, nunca ir para esses locais sozinhos, estar sempre acompanhado, estar sempre munido aí de alimentação, água, estar sempre com o celular em condições, né, para poder, no caso de alguma emergência, fazer o contato aí com o Corpo de Bombeiros. Esses são procedimentos básicos aí que a pessoa precisa ter de atenção para não acontecer nenhum problema. O sargento lembrou bem, né? No caso do Pico da Bandeira, né, existem as trilhas com sinalização,
né? Mas as pessoas podem sair dessa trilha de repente para fotos e tudo mais, então isso é sempre um perigo. E a gente sempre percebe, né, ocorrências, e o Corpo de Bombeiros já participou de várias, né, de pessoas que se perdem, né, saindo, né, da trilha, se perdem em matas, em subidas mais íngremes, né, acabam ficando perdidas e depois têm que ser procuradas, né? Justamente, o Corpo de Bombeiros, em todos os anos que estou aqui, a gente teve ocorrências em que nós precisamos de atender no Pico da Bandeira. Uma das ocorrências que a gente atende mais lá são pessoas que tentam subir e em alguns momentos a trilha ela é íngreme, né, e muito cheia de pedras. As pessoas costumam torcer a perna, já teve situações da pessoa quebrar a perna lá ao descer do pico, né? Então situações assim, é uma situação muito difícil que acontece rotineiramente nessas épocas de escalada, vamos dizer assim. Outra ocorrência também, que a gente atende muito também e que acontece quase todo ano, tem uma ocorrência relacionada, é a pessoa se perder. Então são ocorrências assim que o Corpo de Bombeiros tem atendido, é uma ocorrência difícil, né? Tanto ela é extenuante fisicamente para todos nós, os bombeiros, para a pessoa que está lá, porque carregar uma pessoa trilha abaixo não é fácil, né? Em algumas delas a gente precisa até recorrer à utilização de helicópteros, devido à distância, né, na qual a pessoa se feriu. E muitas também a gente precisa de apoio até de helicóptero para poder fazer a busca dessa pessoa. Quando a pessoa se perde lá, ela acaba esquecendo alguns princípios, né? Um dos princípios de quando a gente está perdido é permanecer no lugar onde você acha que está perdido. Porque quando você tenta se aventura a andar um pouco mais, você acaba se perdendo mais, se embranhando mais em locais de difícil acesso, correndo o risco de cair em alguma pedreira, em algum lugar de difícil acesso e até mesmo a se ferir. Então é correto, se você sentiu que está perdido, permanece onde está, tenta buscar o socorro aí através do telefone celular, nunca esteja sozinho e bem munido aí, né, de alimentação e água sempre nesses momentos. Você falou sobre as condições físicas, né, que a pessoa deve ter, são condições físicas plenas para uma atividade, para uma aventura dessa, né? É importante também a saúde da pessoa, porque, por exemplo, no Pico da Bandeira é uma grande altitude, né? E as pessoas costumam sentir muito essa altitude, dependendo da condição de saúde, né? Justamente. Eu já estive no Pico da Bandeira algumas vezes. E em algumas dessas vezes que eu fui, as pessoas até que estavam comigo, mesmo depois de muitas orientações, as pessoas ainda foram para lá despreparadas, sem alimentação correta. Algumas delas sentiram muito a diferença do ar lá, né? Devido à altitude que é muita lá em relação aqui onde nós estamos, o cansaço físico mesmo, o desgaste físico lá, ele é realmente extenuante. Então é muito bom que qualquer pessoa que se aventure, em qualquer trilha que seja, a do Pico da Bandeira a gente sabe que é uma trilha de aproximadamente 7 quilômetros de caminhada, então até mesmo aquelas pessoas que vão, aquelas que vão à noite ou aquelas que vão durante o dia para poder fazer a caminhada de ida e volta, elas têm que estar preparadas para isso, não pode ser uma trilha simplesmente aventureira, tem que estar preparado, já tem que ter um costume de fazer longas caminhadas, no período da noite, hoje em dia, tem que se preocupar muito com a questão de agasalho, até mesmo de dia lá, logo quando a gente para, a gente já sente um pouco do frio, então, ou seja, à noite o frio lá é extremo, e as pessoas também, a gente já se deparou com situações lá de pessoas com hipotermia, ou seja, não aguentou o frio lá em cima, foi despreparado, não foi devidamente orientado e estava lá e correu sério risco de vida. Agora você falou sobre agasalho, geralmente para caminhadas em locais de vegetação, é importante uma vestimenta adequada também, até para evitar problemas com bichos, com animais peçonhentos, né? Justamente. Nesses locais, normalmente a gente trabalha muito direto com a natureza. Muito direto com a natureza, muito direto com locais acidentados, né? Qualquer uma dessas trilhas que a gente falou aqui, por exemplo, do Pico da Bandeira, essa aqui da Taquara Preta, são trilhas, querendo ou não, difíceis de chegar. Então, requer que você esteja devidamente calçado, devidamente com calça que possa até mesmo repelir, né,
uma picada de serpente ou coisa parecida. Blusa, uma coisa que as pessoas não têm muita atenção, até lá no Pico da Bandeira, você precisa levar uma blusa reserva, porque quando você chega lá no pico, a que você está com ela está molhada de suor, e se você ficar lá em cima com aquela blusa, pode desencadear uma hipotermia na vítima, na pessoa. Então a gente, no site lá do Parnacaparaó, é bom a gente estar olhando lá que tem algumas orientações de extrema importância. Então, se você vai fazer qualquer tipo de caminhada, trilha, acampamento, entra no site, dá uma olhadinha, porque o site já orienta acerca de muita coisa. Então, subir qualquer desses picos, qualquer dessas montanhas, sem a orientação devida, é a coisa mais perigosa que tem para os visitantes. Pois é, e a ida até o Parque Nacional do Caparaó está facilitada, né? O Parque Nacional do Caparaó não cobra nada para quem quiser entrar lá para visitar, né? Então pode ir durante o dia, né? Não dá mais para montar acampamento lá porque não tem vaga, pelo menos por enquanto, mas para quem quiser ir durante o dia, ir e voltar, né? Ainda está tranquilo e não paga nada. É um ótimo passeio, só tomar todos os cuidados, né, Sargento Dias? O Parque do Caparaó, eu sou suspeito de falar do Parque do Caparaó, porque eu sou apaixonado com aquele lugar, minha família também. Inclusive amanhã estou pensando em ir lá, não para acampar, mas eu quero ir lá, sentir aquele frescor, né, da montanha. Então é um lugar muito bom. Seguindo todas as orientações, não há perigo. Seguindo as orientações dos guias, né, para aqueles que estão subindo, as orientações daqueles que estão logo ali abaixo, e seguindo essas orientações que nós falamos aqui agora também, acredito eu que possamos ir em qualquer montanha, em qualquer parte alta, com o mínimo de segurança para todos nós. Aí, Moreira, o Sargento Dias falou sobre o que você disse durante o Direto da Redação, né, naquela situação de você subir, suar a blusa e de repente um tempinho parado, né? Aí esfria totalmente porque a blusa está molhada, né? Então a sugestão é levar uma outra blusa para trocar imediatamente. Sargento Dias, muito obrigado pela sua participação com as informações. Tá joia, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui, a gente compartilhando essas informações, compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco de aprendizagem da vida que nós temos, né? E mais uma vez, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais, ao Moreira aí, ao programa, e o Corpo de Bombeiros sempre à disposição. Em caso de emergência, sempre procure o 193, nós estaremos aqui sempre prontos a ajudá-los, auxiliá-los. Um grande abraço a todos. Aí, muito obrigado, Sargento Eduardo Dias, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, participando com a gente no Emergência 193, com imagens de Jorge Augusto, repórter Júlio Oliveira. Segue com você, Moreira.